Estamos aqui, com a permissão de Deus, nossos mentores espirituais, para junto estudarmos a lição de hoje, de número 30, do nosso querido amigo Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos traz para nós refletirmos sobre o amigo Chaves. Então, iniciando, logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, aos companheiros do grupo efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Sem dúvida, por excelente pai de família, generoso amigo abnegado, abnegado irmão. Desde o instante que se aproximou do espiritismo evangélico, convertera-se em vigilante sustentáculo dos sofredores. Não obstante a condição de alfaiate humilde e sem reservas materiais, conquistar a confiança e amizade de todos. Integrava o quadro de médios curadores da casa, e em razão disso, o seu afastamento trouxera incalculável pesar. Retirava-se com ele vigorosa coluna de serviço cristão. O louvável colaborador, contudo, era realmente bondoso e devotado à doutrina. Não havia ainda logrado alcançar realizações espirituais decisivas em si próprio. Precisaria esforçar-se muitíssimo para desenvolver com a amplitude desejável as qualidades santificadoras que assinalam os pioneiros da elevação. Por haver estudado o Evangelho durante alguns anos na Terra, não se exonerara dos grandes e indiscutíveis deveres referente à suprema edificação interior da alma para a vida eterna, qual ocorre à maioria dos desencarnados em posição mais digna. Chaves necessitava intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação com Jesus através de experiências e obrigações novas. Os companheiros que ficavam na carne, todavia, deixavam perceber enorme desconhecimento quanto a semelhante imperativo da natureza. Começou o mal-entendido desde o momento em que voltavam acombrunhados e chorosos do cemitério distante. Reuniram-se em prece pelo amigo prestimoso que os antecedera no túmulo, mas longe de circunscreverem ao amor, ao reconhecimento e à saudade, internaram-se pelo terreno da súplica direta, como se Belmiro houvesse atingido a galeria de um semideus. Rogavam-lhe que os não abandonasse, que os atendesse nas necessidades e problemas da luta humana. Alguns dos irmãos, menos avisados, exertavam pedidos particulares na solidificação coletiva, agindo mentalmente, segundo autossugestões perniciosas. O colega desencarnado, apesar de enfraquecido no natural abatimento de grande transição, achava-se presente, ouvindo as orações, em companhia do venerável Benigno benfeitor, um dos mentores espirituais do núcleo de serviço em função. Terminados os trabalhos, Belmiro sentia-se tocado nas fibras mais íntimas. Aquela ternura dos companheiros sensibilizava-o.
nunca fizeram ideia do amor que lhe dedicavam, como não esforçar-se por eles e sacrificar-se gostosamente por todos. Mergulhado nessas reflexões, foi acordado por benigno benfeitor que se notificou efetuosamente: amigo, é chegado o tempo de tua renovação. Busquemos a vida maior, onde te aguardam outros dons iluminativos e novos ensinamentos. Chaves, porém, contemplou aquelas paredes singelas, detendo-se na paisagem interior, tão estreitamente unida ao seu coração, e antecipada saudade estrangulou-se a alma sensível. Benigno, o mentor, amado benfeitor, pediu em pranto: não me afaste daqui. Gostaria de poder continuar ajudando aos amigos queridos, permanecendo nesta casa a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora, sem prender-se ao justo reconhecimento? Todos confiam em mim, imperfeito servo, embora. Se possível, digna-te, devotado instrutor, auxiliar-me para que eu prossiga beneficiando de alguma sorte os que ainda ficaram. O mentor fixou uma expressão facial de surpresa e, como quem modificava de atitude, falou muito calmo: Belmiro, creio que não sabes o que pedes. No entanto, não te posso violentar os sentimentos. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de que atendermos com mais segurança aos desígnios de Deus. Acredito que no meu convite coloquei todas as substâncias de meu pensamento amigo, mas se pretendes demorar neste ciclo, não tenho direito de qualquer objeção. Virás comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual e logo que te refaças, santificará os próprios desejos. Belmiro mostrava-se contentíssimo, longe de entender toda a extensão da advertência preciosa. Vigorizado, em grande intuição de auxílio, regressou incontinente à velha tenda de trabalho, embora continuasse sobre a esclarecida orientação de Belmiro. Iniciou-se então para o ex-alfaiate esmagadora tarefa, porque Belmiro desencarnara na posição de homem bondoso e honesto. A maioria dos companheiros dispôs-se a convertê-lo em verdadeiro escravo, tomando-o para mediador de todas as solicitações justas e injustas. Transformado no amigo Chaves, desde a primeira semana foi convocado pelas mais estranhas exigências. Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe assistência fraterna nas mais disparadas situações. Era recordado incessantemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia. Até aí, porém, as súplicas eram razoáveis e compreensíveis, mas Belmiro era também instado na esfera da insensatez. Exigiam-lhe a
cooperação em assuntos de baixa classe, e o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com o material menos digno das paixões desregrada. Além disso, ainda era compelido a atender no campo de frivolidades inúmeras. Criaturas ociosas chamavam-no para a corrigenda em crianças vadias, a busca de objetos perdidos e a obtenção de notícias prematuras. O ex-alfaiate não conhecia descanso, enquanto outras entidades se desligavam naturalmente dos afazeres, em pausas necessárias de repouso. Era ele forçado à contínua movimentação para atender a todos, porquanto o pensamento em súplica de quantos lhes recorriam ao nome agia como forte rede mental, enlaçado a caprichos, propósitos inferiores. Ao fim de 6 meses, afirmava-se exausto, impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se benigno, o benfeitor, rogando afletivamente: meu amigo, meu generoso amigo, compadece de meu pobre espírito, prisioneiro de sombras e dificuldades. Não posso mais. As solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências dos vícios e dos caprichos humanos me atormentam o coração. Não precisas prosseguir, respondeu o benfeitor sorridente. Providenciaremos nova situação para o teu concurso fraternal. Não julgueis pudesse ir tão longe na tarefa imprópria que abraçar. São poucos os trabalhadores que se encontram habilitados a ouvir todos os pedintes, com bondade e tolerância, de maneira a satisfazê-lo pelo padrão da vontade de Deus. Somente depois de longas e porfiadas experiências, aprendemos a beneficiar sem estabelecer algemas e a servir sem vaidade, nos sentirmos em planos superior. E enquanto Belmiro chorava de alegria, na expectativa de renovação e liberdade, Benigno concluiu: para colaboradores exclusivamente junto às inteligências encarnadas, não podes prescindir de adequada preparação. Tomarei as medidas justas a teu respeito. Entretanto, meu caro, no curso de outros problemas, jamais ouvides que os nossos trabalhos no planeta, por mais belos e proveitosos, pertencem a Jesus em primeira mão. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em teu relógio evolutivo. Irmão X. Então, aqui, o texto, ele nos traz para nós refletirmos que o nosso amigo que veio a desencarnar, os companheiros que ali da Terra fez tornar como se ele fosse um Deus, por ele ser bom, por ele ser bom pai de família, generoso amigo, né? Então, ele tinha todo momento para com os nossos irmãos. E desde o momento que ele passou para o Espiritismo, ele se tornou um apoio, auxílio, amparando os sofredores. Ele era um humilde alfaiate. Sendo assim, ele conquistou a confiança e a amizade de
todos fazia parte da mediunidade de cura da casa espírita. Mas por mais que estamos preparados para o futuro, ao chegarmos lá, devemos comportar como os filhos obedientes, ouvir os amigos espirituais, porque eles nos conhecem. E o desencarnado, o nosso amigo Belmiro, não conseguiu isentar dos deveres da suprema edificação da alma. Os companheiros, amigos que ficaram na Terra, né, também não souberam lidar com o fato do amigo vir a desencarnar. Oravam por ele, suplicava pelo amigo, né, ao ponto de pedir coisas descabidas, perigosas. Belmiro ali desencarnado, ele passando por aquele processo de perturbação, sentia presente aos amigos, ouvindo as orações e na companhia do mentor espiritual chamado Benigno. Então foi aí que ele, o mentor, comunica para ele que já é chegado o tempo de tua renovação, que deixasse, né, os amigos ali, né? Busquemos agora a vida maior, onde te aguarda os dons iluminados e novos conhecimentos. Então vamos, né, juntos, Belmiro, e detendo ali ele, naquela paisagem interior que deixou na terra, unida ao seu coração, ele roga ao benfeitor, né? Não se afaste, não me afaste da casa espírita. Gostaria de continuar ali ajudando aos amigos. E sempre ele estava ali pedindo isso para ele. Então ele foi assim, naquele momento, perturbar os nossos mentores, que são nossos orientadores. E com afeição, assim, de surpresa, fala o benfeitor. Uma calma, Belmiro, sei que não sabe, né, o que pede, porque pedes tanto, e não posso forçar o seu sentimento. Olha o que ele fala para ele, né? Ele convida ele ao trabalho para refazer as energias espirituais e santificadoras. Mas já que ele não ouvia, né, pretende demorar nesse novo círculo, né, ele virá comigo ao trabalho. Então ele fez a proposta para ele, mas ele não aceitou. E ficou feliz, já que ele chamou, virás ao trabalho. Belmiro, contentíssimo, ficou e regressou, né, em continuar o trabalho, né, e inicia aquele alfaiate com as suas esmagadoras tarefas. E foi. Ele desencarnou como sendo um homem bondoso aos amigos, companheiros, que fizera dele um verdadeiro escravo, mas mesmo assim ele queria, solicitando ajudas justas e injustas para ele. E assim foi, durante 6 meses. Aí, quando ele já não estava mais aguentando, já exausto, ele, com seus pensamentos em súplicas dos amigos e companheiros inferiores, o qual deixou na terra, ele roga, né, ao seu mentor: compadece-se de mim, pobre espírito,
prisioneiro nas dificuldades. Aí então ele solicita, arrependido, ele solicita que a preguiça de má fé, dos caprichos humanos, estava perturbando ele. Então ele disse: não aguento mais, meu benfeitor. E o benfeitor ali, sabendo de tudo, vendo tudo o que acontece, porque os nossos mentores sabem o que cada um de nós passamos aqui na Terra, né? Por mais que nós tenta se melhorar e precisamos ter essa melhora, o nosso benfeitor compadece de todos nós. Então ele diz: não aguento mais. Sorridente, disse o amigo: não precisa prosseguir. Eu vou providenciar, né, uma nova situação para teu concurso fraternal agora mesmo. Não julguei que pudesse ir tão longe com que abraçaste. Todo que abraçaste tuas calças, são poucos, né, de nós que dão conta de ouvir todas as pessoas pendentes com bondade e tolerância para fazer a vontade de Deus, né? Então nós somos tão pequeninos, imperfeitos, que não damos conta, mas precisamos a cada dia ser melhores. Por isso Deus oferece os nossos anjos guardiões. E que lembramos que Deus, Ele nos dá o nosso anjo guardião para nos levantar, acordar ao sentir a vaidade de nos acharmos que sabemos tudo, né? Que já estou preparado. Enganamos assim como Bernardo, né? Que sentiu um pouco dessa vaidade com os irmãos queridos da terra, que esqueceu que o trabalho de Jesus e não esqueceu o trabalho do nosso mestre Jesus, né? Que nos ensina. E nós aqui na terra, como pecadores, que precisa tanto de melhorar a cada instante para que a nossa evolução aconteça no mundo espiritual. Então nós temos que ter em nós o modelo que Jesus nos ensina, o nosso guia, que é o Mestre Jesus aqui na Terra. Então, a gente nunca pode abandonar os ensinamentos. É com Ele que veio aqui nos ensinar, que sigamos esse modelo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala desse modelo, que seja perfeito. No capítulo 1 e 2, nos fala a respeito do modelo de Jesus. E se der tempo, eu não sei o horário, eu posso ler um pouco. Temos tempos, Neuza. Fica à Do que vontade. diz, pode ser? Fica à vontade, Do que Neuza. diz no Evangelho, nesse maravilhoso capítulo, o qual é a certeza para nós e que devemos seguir, né? Então, no capítulo 17, sede perfeito. Característica da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Característica da perfeição,
Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta, se fosse dado à criatura ser tão perfeito quanto ao Criador. Ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Então, é o que a gente tem que fazer, né? Esforçá-lo sempre. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, a gente só tem a melhora a cada dia se nós nos esforçarmos dentro da caridade. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo do simples defeito, se conhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse é o modelo para nós, aqui na Terra, né? Que a gente acha assim tão difícil, mas já está tão perto de nós, nessas obras, que é só nós confirmar, porque nós precisamos ser melhores, evoluir, ter a nossa evolução espiritual, né? Porque Deus espera um dia por nós. Assim como Ele
deu a oportunidade de virmos aqui, aprender, melhorando, nós temos que ter o nosso retorno. Ele não deixou vazio para nós. Ele dá o nosso retorno da vida eterna, voltando até o mundo espiritual. Então, esse texto de hoje, ele nos esclarece e dá para nós a firmeza que todos nós precisamos, e às vezes a gente se sente tão pequeno que a gente vê o nosso irmão ali com dificuldade nesse sentido, na hora de um desencarne, no nosso comportamento, e a gente se omite. Não, a semente do Cristo, o nosso mestre, nos ensinou e ensina sempre. Ele fala aqui no texto que busquemos novos caminhos, novas aprendizagens. Esse amor por nós, ele é infinito. Então, a gente continua além da terra, nesse mundo que Deus reserve para nós. Então, esse, né, é o pouco que eu trouxe para vocês, né, do nosso amigo Belmiro, que desencarnou. Então, ele nos ensina que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Não precisamos ter dúvida disso, que essa preparação é necessária para todos, não é só para mim, para você, não, é para todos. Todos têm condição de chegar ao nosso Pai. E Ele espera nós de braços abertos. Lindo, maravilhoso. Ele não cansa. Por que nós sentimos fracos, cansados? É porque a gente não quer. A verdade é essa. Porque por mais que eu não sei ainda, eu preciso buscar. E se eu busco, eu aprendo. Eu tenho segurança de ir até o nosso irmão. Então, isso é uma qualidade em que todos nós precisamos ter, por mais difícil que seja. Esse amigo espiritual veio trazer para nós essa linda história que é a verdade para com todos, de nos melhorar, evoluir, para sermos preparados no mundo que nos espera. Então, esse é o pouco que eu pude trazer, e que todos, né, completa aí esse sentido maravilhoso que é a busca da nossa evolução. Um bom dia a todos, que Deus nos ilumine sempre e que podemos aprender mais e mais, porque Deus espera por nós, Ele não cansa dos nossos pedidos. Que assim seja, graças a Deus.